Se você é de Áries ou conhece alguém deste signo, prepare-se para uma jornada profunda e curativa sobre os traumas específicos que afetam mais intensamente os arianos. O que eu vou compartilhar hoje são feridas emocionais que poucos compreendem verdadeiramente, dores que arianos carregam em silêncio e que podem sabotear completamente seu potencial de vida se não forem reconhecidas e curadas. Durante anos eu observei arianos brilhantes sendo limitados por traumas que a maioria das pessoas nem imagina que existem. São feridas específicas da natureza ariana, relacionadas às suas características mais fundamentais, sua liderança natural, sua autenticidade, sua energia pioneira. E o mais triste é que muitos arianos nem percebem que carregam esses traumas porque aprenderam a mascarar a dor com força e determinação. Você já se perguntou por que alguns arianos se tornam tão defensivos quando questionados? Por que outros param de tomar iniciativas mesmo sendo líderes naturais? Por que alguns arianos desenvolvem padrões de autossabotagem justamente quando estão prestes a conquistar algo importante? Hoje você vai descobrir as feridas profundas por trás desses comportamentos. Me conta nos comentários com carinho. Você reconhece algum desses padrões em você mesmo ou em arianos que você ama? Porque reconhecer esses traumas é o primeiro passo para a cura, e arianos merecem viver livres de feridas que limitam sua grandeza natural. O primeiro e talvez mais devastador trauma ariano é o trauma da liderança rejeitada. Desde criança, muitos arianos demonstram qualidades naturais de liderança, tomam iniciativas, tentam organizar grupos e liderar projetos. Mas frequentemente são punidos, criticados ou rejeitados por essa característica natural, ouvindo coisas como quem você pensa que é para mandar? Pare de ser mandão, deixe os outros liderarem também. Esse trauma cria uma ferida profunda na autoestima ariana porque ataca diretamente sua essência mais fundamental. É como dizer para um pássaro que voar é errado, para um peixe que nadar é egoísmo. A liderança não é algo que arianos fazem, é algo que arianos são. Quando essa natureza é constantemente rejeitada, eles desenvolvem vergonha de sua própria essência. Arianos traumatizados dessa forma frequentemente se tornam seguidores relutantes, sempre esperando permissão para liderar, sempre se desculpando por suas iniciativas naturais. Eles reprimem seus instintos de liderança e depois se sentem frustrados e vazios, sem entender por que não conseguem ser felizes em posições subordinadas. Esse trauma também cria padrões de autossabotagem quando arianos finalmente assumem posições de liderança. Inconscientemente, eles boicotam o próprio sucesso porque associam liderança com rejeição e crítica. É uma ferida devastadora que pode limitar completamente o potencial de realização ariana. O segundo trauma específico é o trauma da intensidade patologizada. Arianos naturalmente experienciam e expressam emoções de forma intensa e autêntica. Mas desde pequenos, muitos são constantemente criticados por essa intensidade natural. Você é muito dramático, precisa se acalmar, sua raiva é assustadora, você sente demais. Essa patologização constante da intensidade emocional natural cria um trauma profundo sobre a própria capacidade de sentir. Arianos começam a acreditar que há algo fundamentalmente errado com a forma como experienciam a vida, que suas emoções são excessivas, inadequadas ou perigosas. O resultado é que muitos arianos desenvolvem mecanismos de repressão emocional, tentando se tornar mais controlados e civilizados. Mas quando você força um ariano a reprimir sua intensidade natural, você não cria controle, você cria explosões posteriores muito mais destrutivas. Arianos com esse trauma frequentemente oscilam entre repressão extrema e explosões emocionais, nunca encontrando um equilíbrio saudável. Eles perdem a conexão com sua própria autenticidade emocional e se tornam versões diluídas e insatisfeitas de si mesmos. O terceiro trauma devastador é o trauma do pioneirismo castigado. Arianos têm uma necessidade natural de explorar, experimentar, ser os primeiros a tentar algo novo. Mas muitas vezes essa característica é punida por pais, professores e sociedade que preferem conformidade e previsibilidade. Frases como "não seja diferente", "faça como todo mundo", "pare de se achar especial", "isso não vai dar certo" criam feridas profundas na alma pioneira ariana. Eles começam a associar inovação com dor, originalidade com rejeição, pioneirismo com isolamento. Arianos com esse trauma frequentemente abandonam seus sonhos mais autênticos para seguir caminhos seguros e convencionais. Eles reprimem sua criatividade natural, param de inovar, deixam de ser os desbravadores que nasceram para ser. É uma perda trágica tanto para eles quanto para o mundo. Esse trauma também cria padrões onde arianos sabotam seus próprios projetos inovadores, especialmente quando estão prestes a se destacar ou ser reconhecidos por sua originalidade. Inconscientemente, eles associam sucesso pioneiro com abandono e crítica. E olha, sei que pode ser doloroso reconhecer esses padrões, mas lembra que reconhecer é o primeiro passo para a cura.
Se você está vendo sua própria jornada refletida aqui, não esquece de dar aquele like de apoio e se inscrever no canal. Eu dedico minha vida a ajudar pessoas a curarem feridas que limitam seu potencial. Compartilhe este vídeo com outros arianos que precisam dessa cura. O quarto trauma específico é o trauma da autenticidade punida. Arianos são naturalmente transparentes, honestos e diretos em sua comunicação. Eles dizem o que pensam, expressam o que sentem, não conseguem manter fachadas por muito tempo. Mas essa autenticidade natural frequentemente é punida em ambientes que valorizam diplomacia falsa, jogos sociais e máscaras educadas. Arianos aprendem que ser genuíno gera conflitos, que honestidade emocional incomoda outros, que transparência é vista como falta de educação ou inteligência social. Isso cria uma ferida profunda sobre a própria natureza autêntica. Muitos arianos desenvolvem personas falsas tentando se encaixar melhor socialmente, mas isso gera um conflito interno devastador. Eles não conseguem sustentar falsidade por muito tempo sem adoecer emocionalmente, mas também temem as consequências de serem completamente autênticos. Esse trauma cria arianos que vivem em constante tensão entre sua natureza genuína e as expectativas sociais, nunca se sentindo completamente aceitos por quem realmente são. Eles desenvolvem ansiedade social e dificuldades de intimidade porque temem que conhecer sua verdadeira natureza levará à rejeição. O quinto trauma devastador é o trauma da velocidade julgada. Arianos processam informações, tomam decisões e agem em velocidades que outros consideram impossíveis ou irresponsáveis. Mas constantemente ouvem críticas como "você é muito apressado, precisa pensar melhor, deveria ser mais cuidadoso". Essa crítica constante sobre sua velocidade natural cria traumas sobre seus próprios instintos e intuições. Arianos começam a duvidar de sua capacidade de tomar boas decisões rapidamente, mesmo quando sua história mostra que suas decisões rápidas frequentemente são acertadas. Muitos arianos desenvolvem paralisia decisória tentando agradar expectativas externas sobre prudência e análise cuidadosa. Eles perdem a confiança em sua intuição natural e começam a supercomplicar decisões que poderiam ser resolvidas rapidamente. Esse trauma é especialmente cruel porque ataca uma das maiores forças arianas, a capacidade de agir no momento certo baseado em percepção intuitiva aguçada. Quando essa força é minada, arianos perdem uma vantagem competitiva fundamental. O sexto trauma específico é o trauma da competitividade demonizada. Arianos têm uma natureza naturalmente competitiva que os motiva a se superarem constantemente e alcançarem a excelência. Mas essa característica frequentemente é interpretada como agressividade, egoísmo ou falta de espírito de equipe. Comentários como "você sempre quer ganhar", "não é sobre competir", "seja mais colaborativo" criam vergonha sobre uma característica que deveria ser celebrada. Competitividade saudável é um motor de crescimento e inovação, mas arianos aprendem a vê-la como defeito. Muitos arianos reprimem sua natureza competitiva e depois se sentem apáticos, sem motivação, sem a energia que vem de se desafiarem constantemente. Eles perdem a alegria da superação e do crescimento contínuo. Esse trauma também cria arianos que se sabotam quando estão prestes a vencer ou se destacar, porque associam sucesso competitivo com rejeição social e crítica moral. O sétimo trauma é o trauma da independência criticada. Arianos valorizam profundamente sua autonomia e independência, preferindo fazer as coisas à sua maneira e no seu ritmo. Mas frequentemente essa característica é interpretada como teimosia, arrogância ou incapacidade de trabalhar em equipe. Frases como "você nunca aceita ajuda", "precisa aprender a ouvir outros", "não pode fazer tudo sozinho" criam culpa sobre uma necessidade natural de autonomia. Arianos começam a forçar dependências artificiais que vão contra sua natureza. Muitos arianos desenvolvem padrões codependentes tentando provar que não são egoístas ou independentes demais. Eles se colocam em situações onde precisam constantemente da aprovação de outros, traindo sua natureza autossuficiente. Esse trauma cria ansiedade sobre autonomia e dificuldade em manter limites saudáveis, porque arianos associam independência com rejeição e crítica. O oitavo trauma devastador é o trauma da raiva criminalizada. A raiva é uma emoção natural e saudável que sinaliza limites violados e injustiças que precisam ser corrigidas. Mas arianos frequentemente são punidos severamente por expressar raiva, mesmo quando é completamente apropriada e justificada. Mensagens como "raiva é feia", "pessoas boas não ficam bravas", "controle sua agressividade" criam terror sobre uma emoção natural. Arianos começam a reprimir raiva até em situações onde ela seria apropriada e necessária.
A repressão da raiva natural leva a depressão, ansiedade e explosões posteriores muito mais destrutivas. Arianos perdem a capacidade de estabelecer limites saudáveis e defender-se de situações abusivas. Esse trauma também impede arianos de acessar a energia transformadora da indignação justa, que deveria ser canalizada para corrigir injustiças e criar mudanças positivas. Se você chegou até aqui e está reconhecendo padrões dolorosos em sua própria vida, quero que você saiba que há esperança e cura disponíveis. Deixe um comentário compartilhando o que mais ressoou com você, mas lembra de ser gentil consigo mesmo neste processo. E não esquece daquele like de apoio para mostrar que valoriza conteúdo de cura profunda. O 9º trauma específico é o trauma da energia não reconhecida. Arianos possuem uma energia vital intensa que precisa de expressão e reconhecimento, mas frequentemente crescem em ambientes onde essa energia é vista como perturbação, onde são constantemente mandados a se acalmar, ficar quieto, parar de ser hiperativo. Esse não reconhecimento da energia natural cria uma ferida profunda sobre a própria vitalidade. Arianos começam a acreditar que sua energia natural é problemática, excessiva, inadequada para ambientes civilizados. Muitos arianos desenvolvem padrões de autorrepressão, tentando se tornar mais calmos e contidos, mas isso vai contra sua natureza fundamental. Eles ficam deprimidos, apáticos, desconectados de sua própria força vital. Outros podem ir para o extremo oposto, expressando energia de formas caóticas e destrutivas porque nunca aprenderam formas saudáveis e construtivas de canalizar sua vitalidade natural. O 10º trauma é o trauma do fracasso magnificado. Quando arianos falham ou cometem erros, frequentemente enfrentam críticas desproporcional porque suas tentativas foram mais visíveis, arriscadas ou inovadoras. O fracasso ariano é tratado como evidência de que não deveriam ter tentado. Comentários como "eu avisei que não ia dar certo", "você sempre se mete em problemas", "deveria ter sido mais cuidadoso" criam terror sobre falhar. Arianos desenvolvem paralisia tentando evitar qualquer possibilidade de fracasso. Esse trauma é especialmente cruel porque arianos precisam falhar para aprender e crescer. Eles são experimentadores naturais que evoluem através de tentativa e erro. Quando o fracasso é patologizado, eles perdem a capacidade de inovar e crescer. Muitos arianos desenvolvem perfeccionismo paralisante ou param completamente de tentar coisas novas para evitar a humilhação associada ao fracasso. O 11º trauma é o trauma da solidão do líder. Arianos frequentemente se encontram em posições de liderança desde jovens, mas essa posição pode ser profundamente solitária quando outros não compreendem as responsabilidades e pressões envolvidas. Frases como "é fácil para você", "você sempre consegue tudo", "deve ser bom ser tão confiante" minimizam as dificuldades reais que arianos enfrentam. Ninguém vê a pressão constante, as decisões difíceis, o peso da responsabilidade. Esse trauma cria uma solidão profunda onde arianos sentem que ninguém realmente os compreende, que sempre precisam ser fortes para outros, que não podem mostrar vulnerabilidade ou pedir apoio. Muitos arianos desenvolvem dificuldades de intimidade porque aprenderam que ser líder significa estar sempre acima dos outros, nunca podendo se mostrar vulnerável ou necessitado. O 12º e último trauma que vamos explorar é o trauma da essência não vista. Este é talvez o mais sutil, mas também um dos mais dolorosos. Arianos frequentemente sentem que as pessoas só veem suas ações, realizações e energia externa, mas nunca realmente os veem como seres humanos complexos com medos, inseguranças e necessidades emocionais profundas. Eles se tornam conhecidos por sua força, coragem e determinação, mas ninguém pergunta sobre suas dúvidas, seus momentos de fragilidade, suas necessidades de apoio e compreensão. Essa invisibilidade emocional cria uma solidão existencial profunda. Arianos com esse trauma frequentemente se sentem como performers que nunca podem sair de cena, sempre esperados a serem o ariano forte em todas as situações. Eles perdem a conexão com sua própria vulnerabilidade humana. Agora que identificamos esses 12 traumas específicos de Áries, vou compartilhar caminhos de cura e recuperação. A boa notícia é que arianos têm uma capacidade natural extraordinária de se curar quando recebem as ferramentas certas e o apoio adequado. Para curar o trauma da liderança rejeitada, reconheçam que liderança é um dom, não um defeito. Busquem ambientes que valorizem e celebrem sua capacidade natural de liderar. Pratiquem liderança consciente e servidora, mostrando que podem liderar elevando outros. Para curar o trauma da intensidade patologizada, abracem sua intensidade como uma força, não uma fraqueza. Encontrem formas saudáveis de expressar emoções intensas, arte, esporte, ativismo, projetos apaixonados. Cerquem-se de pessoas que celebram sua autenticidade emocional.
Para curar o trauma do pioneirismo castigado, honrem sua natureza inovadora começando projetos pequenos mas significativos. Celebrem cada ato de pioneirismo, por menor que seja. Conectem-se com outros inovadores e criadores que compartilham sua visão. Para curar o trauma da autenticidade punida, pratiquem autenticidade gradual em ambientes seguros. Encontrem pessoas e espaços onde podem ser completamente genuínos. Lembrem-se que pessoas certas vão amá-los por sua autenticidade, não apesar dela. Para curar o trauma da velocidade julgada, confiem em seus instintos e intuições. Documentem sucessos que vieram de decisões rápidas para fortalecer confiança em sua capacidade. Busquem ambientes que valorizam agilidade e responsividade. Para curar o trauma da competitividade demonizada, redefinam competição como crescimento pessoal e elevação mútua. Encontrem formas saudáveis de se desafiar e celebrem conquistas sem culpa. Usem competitividade para inspirar outros a também crescerem. Para curar o trauma da independência criticada, equilibrem autonomia com colaboração consciente. Mantenham sua independência fundamental, mas encontrem parcerias que respeitam sua necessidade de autonomia. Pratiquem interdependência saudável. Para curar o trauma da raiva criminalizada, aprendam a ver raiva como informação valiosa sobre limites e valores. Pratiquem expressão saudável de raiva através de comunicação assertiva, ativismo construtivo ou exercício físico. Usem raiva como combustível para mudanças positivas. Para curar o trauma da energia não reconhecida, encontrem atividades que honrem e canalizem sua energia natural de forma construtiva. Exercitem-se regularmente, engajem-se em projetos energizantes, cerquem-se de pessoas que celebram sua vitalidade. Para curar o trauma do fracasso magnificado, redefinem fracasso como educação valiosa. Celebrem tentativas corajosas independentemente dos resultados. Compartilhem histórias de como fracassos levaram a sucessos maiores. Normalizem experimentação e risco calculado. Para curar o trauma da solidão do líder, busquem conexões com outros líderes que compreendem suas experiências. Pratiquem vulnerabilidade consciente com pessoas confiáveis. Lembrem-se que verdadeira liderança inclui modelar humanidade autêntica. Para curar o trauma da essência não vista, comuniquem suas necessidades emocionais claramente. Busquem relacionamentos onde podem mostrar todas as facetas de sua humanidade. Pratiquem autocompaixão e permitam-se ser vistos em momentos de vulnerabilidade. Para todos os arianos em processo de cura, lembrem-se que trauma não é destino. Vocês têm uma capacidade natural extraordinária de se regenerar, crescer e se transformar. Cada ferida curada os torna não apenas mais saudáveis, mas também mais sábios e compassivos. Para famílias e amigos de arianos, criem espaços seguros onde eles podem expressar todas as facetas de sua natureza sem julgamento. Celebrem suas qualidades únicas, apoiem seus sonhos, e lembrem-se que por trás da força aparente existe um coração humano que precisa de amor e compreensão. Para terapeutas trabalhando com arianos, reconheçam que esses traumas específicos exigem abordagens que honrem a natureza ariana em vez de tentar modificá-la. Foquem em curar feridas sobre características naturais, não em mudar essas características. A cura completa permite que arianos se tornem versões ainda mais poderosas e inspiradoras de si mesmos, líderes compassivos, pioneiros sábios, guerreiros curados que usam sua força para elevar toda a humanidade. Então é isso, pessoal. Acabamos de explorar território emocional profundo e às vezes doloroso, mas necessário para compreender verdadeiramente a jornada ariana. Reconhecer esses traumas é o primeiro passo para uma cura que pode transformar completamente a qualidade de vida de qualquer ariano. Se este conteúdo tocou sua alma, se você finalmente entendeu feridas que carregava sem compreender, por favor compartilhe com outros arianos que precisam dessa compreensão e esperança de cura. Vamos criar uma comunidade de arianos curados que apoiam a jornada de cura uns dos outros. Se inscreve no canal se ainda não fez, ativa as notificações para não perder conteúdos de cura, e lembra, vocês merecem viver livres de feridas que limitam sua grandeza natural. A cura é possível, e vocês são mais fortes do que qualquer trauma. Até a próxima, com muito amor e esperança na jornada de cura de todos vocês. Tchau!